Fala, rapaziada, tá começando mais um Podzão, o nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News, e nesse episódio de hoje, terça-feira, dia 18 de julho de 2023, vamos debater tudo o que aconteceu no clássico Repá de número 770 dentro do estádio do Mangueirão, que terminou com vitória bicolor por 1-0. Fique por aí que tem muita coisa pra gente debater aqui dentro desse Podzão. Rapaziada, queria começar pedindo para você deslizar o like, deixa o joinha aqui nesse vídeo, também se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, confere todos os programas que a gente tem de verão, que a nossa produção carinhosamente pensou para entregar um conteúdo bem legal de entretenimento e também jornalístico para vocês aqui dentro do nosso YouTube, e também segue a gente lá no Instagram, @RomaNewsOficial, dá essa moral que você fica muito bem inteirado, e claro, também acompanha a nossa editoria de esportes, romanews.com.br/esportes, a nossa editoria lá, a gente acompanhando tudo o que acontece no futebol paraense. Hoje, formatação diferente aqui da nossa mesa, mas os convidados já são conhecidos de vocês. Lucas Neves, do portal Roma News, fazendo presença em mais um Podzão. E aí, mano, tudo bem? Tudo bem, vamos lá, né? Para um total de surpresa de 0 pessoas, o Paysandu venceu o Repá dessa segunda-feira. E Arlen Thiago, do futebol paraense. E aí, fera, como é que foi ontem acompanhar esse Repá de dentro do estádio, né? Tava na beira do gramado? Positivo, Alexandre, tudo bom? Alexandre, Lucas e a todos aí que nos acompanham. Olha só, ontem tive aí a oportunidade de estar mais próximo, né, aí desse Repá, acompanhar de perto todos os bastidores e muita coisa para falar, né? E como o Paysandu era favorito, né, aconteceu o que era esperado, como o Lucas falou, mas aí o Remo teve oportunidades para reverter a situação. Exatamente, num clássico que o público foi fraco, né? Diria eu, 27 mil pessoas. A gente falava aqui no Podzão anterior. Sim, verdade, que se desse mais de 20 mil pessoas, e esperava realmente mais pessoas no clássico, mais torcedores. O lado do Paysandu tinha bem mais gente do que o lado do clube do Remo, acho que pelo momento do clube também ajuda, né? Mas o Papão... Ontem, na transmissão aqui da Roma FM, eu falei que foi o clássico de quem soube aproveitar melhor as oportunidades. Muito obrigado no meio de campo, muitas faltas, né? Um jogo nervoso, Demais. tenso. Eu tava achando ali que no primeiro tempo a gente ia ter alguém expulso, mas ainda bem que não teve expulsões. Eu também tive essa impressão. O Diego Ivo tava com sangue nos olhos, né? Acabou machucando o próprio Pedro Vitor no lance com o Nicolas Careca, enfim. Mas foi um Repá muito, muito tenso, e brilhou a estrela do Mário Sérgio, né? Artilheiro do Paysandu, que de forma muito fria cobrou um pênalti em cima do Vinícius, que é um grande goleiro, ídolo da torcida azulina, mas não saiu nem na foto o Vinícius, né? O Mário Sérgio bateu com uma maestria gigantesca, né? Isso, né? O Vinícius, que realmente é o ídolo, mas nas cobranças de pênalti esse ano não tá tendo nenhum destaque, né? Contra o Corinthians não foi grande destaque, nem contra o Águia. Nem contra o próprio Paysandu. Né? São 3 cobranças de penalidade máxima que o Remo passou e o Vinícius não teve destaque. No passado, nas outras temporadas, sim. Mas nessa não. E o Mário Sérgio deslocou com facilidade o Vinícius, categoria do artilheiro, craque, para um pênalti que, na minha opinião, não foi falta, acho que não foi pênalti, mas o Remo também teve sua chance num pênalti ali, uma falta discutível, né? Eu acho que nenhum dos dois foi pênalti também, né? Mais uma vez a arbitragem aí sendo protagonista. Mas, apesar de tudo isso, o Paysandu mereceu a vitória, como o Alexandre falou, um jogo muito, muito truncado. Eu achei no começo ali que também concordo com a lei, achei que ia ter expulsão, não teve, ainda Muita bem, para o correria espetáculo também, né? demais. Pegado, cartão amarelo logo no início, né, antes dos 10 minutos. E o Paysandu, no momento que estava pior no primeiro tempo, soube fazer o gol. E depois foi para cima com tudo. Tive a impressão de que o Paysandu faria o segundo e até o terceiro, e não aconteceu, né? E o primeiro tempo ficou por isso mesmo. E na segunda etapa, o Remo teve a chance, a gente vai falar aqui mais sobre isso, e no fim das contas deu o Paysandu no Repá de número 770. Agora fica aquela máxima, né? A lei do ex. Mais uma vez aí, o Mário Sérgio, né? Ele foi bastante competente quanto à cobrança de pênalti, mas vendo ali o vídeo, né? O jogador esperou o contato,
O contato veio. E eu acho que nem foi um contato. Não assim. foi. Foi normal de O jogo ali. Vinícius Encostou Leite somente. sente a presença do Claudinei e já se joga dentro da grande Ele área. dobra ali o joelho descaradamente já. Pensei que ele ia fazer uma oração, uma reza, porque do jeito que ele dobra o joelho ali, parecia que ia fazer isso. E rapidinho, Arlen, só te Sim. cortando. Ainda no primeiro tempo, o João Vieira simula uma falta no meio de campo do mesmo jeito. Ele dobra o joelho antes do Muriqui sequer encostar nele e o árbitro vai lá e dá cartão amarelo. Só não ficou claro se foi por simulação ou se foi por quando o João Vieira caiu no chão ele segurou a bola, né? Mas ali a simulação do João Vieira também foi ridícula. Pode E continuar teu parecia raciocínio. que a arbitragem estava em cima do lance. Ele estava bem próximo, Ele né? marcou com convicção, né? Isso, e eu penso que ele tava. Na mente dele tava assim: se alguém tocar em alguém e esse alguém cair, eu vou marcar pênalti. Porque o gesto, né? Ali a afirmação com que ele marcou o pênalti, ele estava convicto, né? Mas a gente viu que não foi. Um toque assim para derrubar, para marcar pênalti, né? Tendo em vista os vários momentos, né, de violência, digamos assim, de chegada forte, mas desproporcional, que teve durante a partida em que ele não marcou, isso fora ali da grande área, né, onde os jogadores eles não tiravam o pé, não. Ali era um jogo arranca-toco mesmo, como Eu a gente acho que fala. foi um clássico pesado fisicamente, mas não foi desleal também, né? Foi bastante disputado, porque Foi os muito, atletas muito. sabiam da importância daquele jogo, né? Ali para ambas equipes, tanto o Remo que buscava sair da zona, né? Dar uma respirada aí essa semana, e o Paysandu que se aproximava, e é o que aconteceu, né? Se aproximou aí do G8. Agora vamos falar do pênalti do Muriqui, que a exemplo do que foi, eu também achei que não foi pênalti em cima do Elton. O Jaci Maranhão chega ali para tentar desarmar. A perna do Elton pode acabar. Não tem um ângulo que dá para ver exatamente o que acontece, porque o Jaci tá na frente da câmera, né? Parece que toca ali, mas para mim também não foi pênalti. E aí podia ser mais uma lei do ex, né? O Muriqui jogou pelo Paysandu e aí ele cobra um pênalti que meia altura, fraco, o goleiro do Paysandu com moral depois da grande partida que fez diante do ex-líder Amazonas. Então o Matheus Nogueira muito bem na partida, foi acho que o grande nome do Paysandu junto do Paulão, que fez um grande jogo, o zagueiro do Paysandu. E aí o Muriqui bate de forma meio que displicente, a torcida já começa a pegar no pé dele, se eu não me engano são 10 rodadas que ele não marca gols, mas na pontaria melhor pro Paysandu e pior pro Remo, né? Cara, o Muriqui telegrafou a cobrança, né? Aí consagrou o Matheus Nogueira, que já vinha fazendo boas atuações, já tinha salvado no repá no jogo, e depois do pênalti fez mais 2, 3 grandes defesas. O destaque da partida, como tu falou, assim como o Paulão, e eu gostei muito do depoimento do Paulão, cara. Achei muito bonito dele exaltar o Remo, né, o rival, porque ele falou que, assim como o Paysandu, o Remo também não merece estar nessa situação de Série C. Ele exaltou que o Repá é um clássico que podia estar facilmente disputando Série A, Série B. Achei exaltando, né? É raro ver isso. Porque é profissionalismo, né? O cara que tem a visão profissional, ele não deixa ali que esse lado emocional de torcedor invada ali as 4 linhas. E é uma análise correta da O parte Paulão dele. fala do Remo desde a zona mista de domingo no treino aberto lá na Curuzu. O Totti, assessor do Paysandu, pergunta da expectativa do clássico. Ele falou assim: não, a gente está se preparando, assim como eu tenho certeza que o Remo está se preparando tão bem quanto a gente para esse clássico. E o Paulão, 37 anos, experientíssimo em clássico, já jogou Vasco e Fluminense, Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, Fortaleza e Ceará. Se eu não me engano, ele já defendeu o Grêmio Internacional, jogou Grenal. Então, assim, clássico é o que não falta na carreira dele e agora ele carimba mais um. O Luquita falou sobre o grande destaque do Paysandu, Matheus Nogueira e Paulão, acho que é por aí. E quem teve um lado positivo do Remo, quem que foi o lado positivo azulino? Eu acho que, na minha opinião, um jogador que foi fora da curva é o Claudinei. O jogo comandou ali o meio de campo, foi o único jogador do meio de campo do Remo que conseguiu fazer alguma coisa. De resto, tem pouca coisa positiva para falar do lado do azulino nesse clássico, né?
É para você ver, né, a importância de você ter profissionais, né, que conhecem o futebol, né? A indicação do Matheus Nogueira, ela foi de suma importância agora nesse momento, porque é uma fase crucial de Remo e Paysandu. Mas a gente destaca aqui o Paysandu, que ele chega no momento em que o setor defensivo do Paysandu estava desacreditado pela torcida, né, com algumas falhas ali, desde o Paraense, né, para cá, e os arqueiros não estavam correspondendo, né, à altura. A gente viu naquele jogo onde teve a falha ali do goleiro, onde o Paysandu poderia ter saído com um resultado positivo, mas agora, com a chegada do Matheus Nogueira, né, ali a indicação para ele vir para o Paysandu, e ele corresponde à expectativa e transmite essa segurança, porque a partir do momento que os jogadores eles percebem essa segurança no gol, né, então eles ficam mais confiantes, né, ficam mais à vontade para externar dentro de campo, né, ali o momento da saída da bola, do toque ali com o volante, ou recuar com o goleiro, mas eles sabem que tem alguém que, se eles falharem, se eles não conseguirem atender, frear o ímpeto do adversário no momento do ataque, eles sabem que tem alguém para segurar a barra, que é o caso do Matheus Nogueira. E ontem, ele, como falou o Lucas, ele se consagrou mais uma vez um atleta, um goleiro que já está fazendo a diferença. E estava né? parado desde outubro do ano passado, né? Então, é um cara que, mesmo com esse período aí, mas tem técnica, tem, como eu posso dizer, tem a confiança ali naquilo que ele faz. Exatamente. O Elton ainda teve uma bola, uma cabeçada livre dentro da pequena área que ele cabeceou por cima do gol. Enfim, faltou pontaria para o Remo, faltou o Catalá falar na coletiva de imprensa dele, contundência na área, tanto azulina quanto bicolor, né? Futebol para ele é contundência. O que faltou para o Remo conseguir empatar aquele jogo ontem? Acertar a pontaria. Porque o Remo chegou ao ataque, foi ofensivo, mas sem efetividade. Aí não adianta nada. A gente viu muitos cruzamentos ali pela lateral do campo, chegando, mas a impressão que eu tive é que o Paysandu se defendeu com muita facilidade. Foi essa a impressão que eu tive. O Remo criou ali uma expressão de pressão, mas na realidade não criou nenhuma chance de perigo. Achei que o Paysandu foi tranquilo na defesa. Eu penso que o primeiro tempo foi mais do Paysandu, né? Já o segundo tempo a gente viu que o Remo, vem do intervalo, ele consegue imprimir mais força em relação ao time do Paysandu. Teve oportunidades, mas não soube aproveitar. Agora, a análise que eu faço também é que não basta você só chegar no último terço e não finaliza, você não é efetivo, como disse o Lucas, né? Então você precisa chegar no último terço do campo e, assim, tem o Matheus Nogueira, já tem a zaga, Paulão, cara experiente, né? Então, e você não chega e não finaliza, não busca ali essa objetividade, fazer gol, chutar no gol e ser mais preciso, aí fica mais difícil. Né, que se você só chega e depois oferece contra-ataque e erra uma bola e erra um passe, aí o time tem que recuar. Isso dá mais trabalho, gera mais força, mais desgaste. Contra-ataque que o Paysandu teve no segundo tempo, né? Tem Isso. uma bola que o Nicolás Careca põe pro Mário Sérgio, ele tá cara a cara com o Vinícius, tenta encobrir, mas ele tentou encobrir com a Acho que perna foi o direita. Alberto também que tentou dar um o passe. Dalberto também tentou botar uma passe. displicência, né? A do Dalberto foi coisa Descarada, bizonha. Se ali o foi- Remo conseguisse um empate, a galera bicolor ia ficar na bronca, né? E o Mário Sérgio poderia ter feito mais um gol, né? Ele tenta cavar, só que a bola não sobe. Ele queria E vai- humilhar, e ele vai ia humilhar. no Se peito ele do faz o Vinícius. que tava. Se o pé dele obedece o que tava na cabeça dele, na mente, meu amigo, ali o Mangueirão, né, ia explodir. Porque o que ele tentou fazer ali foi sacramentar ali uma humilhação em relação ao time do Remo. Cara, mas são, assim, chances que não pode desperdiçar, Não, né? não pode. Ali é um Visando- foguete, pô. É tirar, Visando escolher a e bater. sequência, porque agora o Paysandu tá de olho no G8, né? Visando esse exatamente. quadrangular. Sobre isso que a gente vai falar, né? Com o término dessa 13ª rodada, o Paysandu chegou à 10ª colocação com 18 pontos, um a menos que o São José, que é o primeiro do G8, que tem 19. O Remo não caiu de posição, continua em 17º com 13 pontos, só que aí dentro do G8 tá tudo muito apertado.
A Aparecidense é o primeiro time fora do Z4, perdão, gente. Z4, zona de rebaixamento. A Aparecidense está em 16º com 13, Remo em 17º com 13, América de Natal em 18º com 13, o Pouso Alegre em penúltimo com 12 e o Altos é o Lanterna com 12. Ou seja, o Remo está um ponto acima do Lanterna da competição. E os outros adversários todos têm de 14 para cima, né? A partir do Floresta, que é o 15º. Na próxima rodada, o Remo vai jogar contra o Náutico no Estádio dos Aflitos no próximo domingo, 7 horas da noite. Difícil para o Remo esse jogo. Apesar de jogar sem torcida, o Náutico tá suspenso pelo STJD por causa de uma confusão, não terá torcida nesse jogo diante do Clube do Remo. Mas o Timbu tá lá nas cabeças, é o 5º colocado nessa Série C. Confronto muito complicado pro Remo, é um adversário historicamente complicado, o confronto Norte-Nordeste, né? Demais, ainda mais sendo nos aflitos, mesmo de portões fechados, eu acho que o Náutico tem um pleno favoritismo desse jogo. É muito complicado esse confronto do Náutico que... Qual a colocação do Náutico? 5º. Quinta meu amigo. Vai ser ali se o Remo conseguir fazer o que ele fez na chegada do Catalá, né? A gente espera isso, que jogos fora, né? Sem a pressão da torcida, né? Teve um jogador que reclamou, né? Da torcida do Remo, que é muito chata. O lateral do Remo, Raí. Isso. Então, assim, se conseguir os mesmos resultados com a chegada do Catalá e trazer essa vitória de fora, eu penso que já dá uma animada na torcida do Leão. Já pelo lado bicolor, o Paysandu vai enfrentar o CSA na Curuzu, também no domingo, também 7 horas da noite, mesmo horário do jogo do Remo. Vamos ter que ver como é que a gente faz para fazer esse tempo real das duas partidas, Luquita. Mas é um confronto direto, o Paysandu é o 10º e o CSA é o 11º, os dois empatados com 18 pontos. Ainda não sabemos se terá público, né, na Curuzu, porque... Desculpa, Lê, te interrompeu, o CSA comandado pelo Marcelo Cabo, Pelo Marcelo Cabo, exatamente. Engraçado esse retorno aí. Do Marcelo Cabo, voltando a encarar o Paysandu, CSA que venceu o São José dentro de casa no Rei Pelé nessa última rodada. Mas aí a gente não sabe se o STJD mantém a suspensão da punição que o Paysandu teve, se terá público geral ou se terá apenas mulheres e crianças até 16 anos de idade, que foi a primeira pena que o Paysandu teve para o Clássico Repá, acabou sendo revertida pelo departamento jurídico do Paysandu. Mas é um jogo de 6 pontos, confronto direto para o Paysandu botar o pé dentro do G8, né? Então, vencer ou vencer dentro da Curuzu se quiser mirar realmente esse G8 e o quadrangular final da Série C. É verdade, porque eu penso que o Paysandu agora, né, com essa chegada, para te ver, né, como a mudança de liderança, ela traz uma mudança no clima organizacional ali do time. Com a chegada do Hélio dos Anjos, né, a gente pensa que não, né, mas trocando ali de treinador, isso mexe com o interior da torcida, dos jogadores, comissão, enfim. Deu uma certa esperança ao torcedor bicolor, né, e ao elenco também, porque confia no trabalho do Hélio dos Anjos. Então, Paysandu aí com chances, né, de chegar no G8 nessa reta final, e o Clube do Remo agora também eu acredito que há, se tiver resultados positivos daqui para frente, né? Mas é lutar para não cair. Cara, eu acho que o Paysandu, se vencer o CSA e entrar no G8, eu acho que ele não sai mais. Eu acho que ele vai ficar na zona... Vai embalado, né? Vai embalado e vai se classificar aí pro quadrangular. Estilo Vitória. Bem lembrado. E eu queria só exaltar o Hélio dos Anjos, como tu falaste. Eu ia falar isso, tu acabaste de subir uma matéria, né, falando dos números do Hélio em clássicos. Nunca perdeu, nem quando comandava o Remo. Em 95. É o Mister Clássico. Impressionante o Hélio dos Anjos, né? Cara. Tabu. Foram 11 jogos, 9 comandando o Paysandu, 2 comandando o Clube do Remo. Ao total, foram 8 vitórias e 3 empates. Impressionante. O Hélio dos Anjos vai se caracterizando como um dos grandes técnicos da história do Clássico Repá, né? Como o Luquita falou, 11 clássicos, 8 vitórias e 3 empates. Mais um dado aqui do Jorginho Neves, o pesquisador, o Paysandu não vencia 3 clássicos seguidos contra o Remo há 23 anos. A última vez que aconteceu isso foi em 2000, 3 vitórias seguidas pelo mesmo placar, 2-1.
Então, o primeiro dessas vitórias foi pelo torneio seletivo da Copa Norte, sob o comando de Fito Neves e outros 2 pelo Parazão, já com Givanildo Oliveira treinando o Paysandu. Então, o Papão vencendo 3 dos 4 repates que tivemos até agora na temporada, sendo melhor que o Clube do Remo e agora mirando esse G8 da competição. Vamos dar uma pincelada rapidola sobre o que aconteceu na Série D, para a gente não deixar de falar sobre Águia de Marabá e Tuna Luso Brasileira. A Tuna perdeu para o Nacional no clássico do Norte, né? Confronto entre paraenses e manauaras. Foi derrotado por 2-1, gol no finalzinho, tirando a liderança das mãos da Tuna, e o Águia de Marabá se recuperando, garantido a classificação, metendo um 6-1 em cima do São Raimundo e já garantido nessa próxima fase. Agora tem a última rodada, né, só para definir colocação. A Tuna pode, quem sabe, brigar por uma primeira colocação e o Águia já está garantido. Mas agora são 3 mata-matas para poder chegar no acesso. É muito complicado, né, galera? Demais, né? Complicado. A gente tá na torcida aqui. Vamos lá, apesar de ser difícil, eu acredito na Tuna e no Águia de Marabá. Cada fase dessa aí é uma competição, né? Porque aí você vai... Cada fase dessa daí é um torcedor infartando, né? Então, assim, são no total 6 jogos, né? São 6 jogos, um para ir, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Volta, isso. Né? Então, eu penso que, assim, a primeira fase, eu lembro da campanha do Castanhal, né? Com o Cacaio e tal, primeira fase, pô, o Castanhal venceu ali, estava bem. Quando chegou na segunda fase, o negócio engrossou ali, ficou mais complicado e não conseguiu passar. O segundo foi da terceira fase, o Castanhal, na época. Passou do primeiro mata-mata, no segundo não passou. Né? Perdeu pro Motoclube. Isso. Então, assim, cada fase dessa é um campeonato, né? É uma concentração a mais que os jogadores têm que fazer, um trabalho ali de concentração, de foco. Estudo também do adversário, né? Scout, todas as informações necessárias para poder neutralizar cada adversário e aproveitar os pontos fracos deles para poder vencer, ter resultados positivos e avançar na fase até conseguir aí o tão sonhado acesso, que para a Tuna tem que acontecer, né? A gente torce para que isso aconteça quanto Águia, porque aí ano que vem a Tuna ela não disputa a Série D, né? Não conseguiu uma boa classificação. Se não subir, não tem calendário pro segundo semestre do ano que vem, né? Correto. Aí isso é ruim para um time de futebol. Exatamente. Na última rodada, o Águia visita o Princesa dos Solimões, fora de casa, lá no Gilbertão, e a Tuna recebe o Trem. Agora a diretoria da Tuna vai ter que se bater aí, porque a rodada é toda no mesmo dia e no mesmo horário, todos os jogos. Tá marcado com o mando da Tuna para 5 horas da tarde. No Souza, esse jogo não pode acontecer porque não tem refletores. Então a diretoria da Tuna deve levar ou para o Mangueirão, ou Curuzu, ou Bainão. Acho que seria legal encerrar essa fase de grupos no Mangueirão, né? Um jogo da Tuna lá, tudo bem. Ia ser só o filé, né, cara? Ia ser muito bacana. Contra o Trem já não tem mais nada o que disputar na competição, tem 8 pontos, não se classifica, então... E é uma forma, né, de trazer o torcedor tunante também, ressurgir aí essa paixão pela Águia do Souza, né, e proporcionar aos torcedores aí um ambiente... No maior palco do futebol. Verdade. Do norte do país. É isso, rapaziada, estamos conversados. Luquita, valeu, mano, muito obrigado. Valeu, tamo junto. Só mandar um abraço aqui rapidinho para uma espectadora. Conheceu o programa recentemente, mas vê todo episódio agora, que é minha sogra, Dona Cleane. Aquela moral! Um beijo, Dona Cleane. Tá remista, ela tá triste depois do clássico, mas mandar um ficou abraço. Grandão agora o Lucas, hein? Ela vai botar pressão pra tu casar com a filha dela. Valeu, Arlen, muito obrigado. Como é que a galera faz pra acompanhar lá o futebol paraense? Valeu, Alexandre, Lucas. Olha só, @futebol paraense. Você acompanha aí as notícias mais relevantes aí do futebol do nosso estado, com grandes cronistas lá fazendo parte das nossas postagens. É isso aí, rapaziada. A gente volta na semana que vem com os resultados dessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e também o encerramento da fase de classificação da 4ª divisão do Brasileirão, beleza? Um grande abraço, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o joinha que semana que vem a gente tá de volta. Valeu, tamo junto!